Oi, gente, muito bom dia para você que nos acompanha. Olha, a gente está num momento muito especial aqui agora, ao vivo, agora são exatamente 11 horas, 24 minutinhos. Estamos direto do auditório da Acianf, que hoje está completando simplesmente 104 anos de existência. Uma associação que tem muita representatividade aqui para Nova Friburgo, e hoje nós estamos aqui com pessoas que vão mostrar um pouquinho disso. Aliás, já vou fazer a chamada rapidinho para o nosso Zoom TV Jornal especial de 104 anos da Acianf, hoje inédito, sendo gravado inteiro aqui da sede da Acianf, tá? Com reportagens muito especiais que contam um pouquinho da história e da atuação super moderna até os dias de hoje. E nessa live especial, né, como falei, estamos ao vivo pelo canal 10 da TV Zoom, também pelo YouTube da Associação Comercial da Acianf e pelo Instagram da TV Zoom. Nós temos a honra de ter aqui ao nosso lado o prefeito Johnny Maicon, que vai participar aí pelos próximos minutos de uma entrevista super bacana, mediada por mim e também por esse time de feras aqui que compõem a equipe da Acianf e fazem a Acianf realmente girar. Estamos falando aqui do presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, o Júlio Cordeiro. Obrigado, Júlio, pela sua participação. O nosso amigo engenheiro Zuri Maurer, que também é parceiro nosso da TV Zoom, apresentador do programa Cidade Real e está sempre também participando, entrevistando inclusive o prefeito, então tem bons temas para trazer também. Temos o nosso amigo Flávio Stern, que é vice-presidente de finanças também aqui da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo, também com perguntas importantes. Desse outro lado aqui, pessoal, nós temos mais dois companheiros da Associação Comercial de Nova Friburgo. Temos aqui exatamente ao meu lado o Sérgio Tadeu, que é vice-presidente fiscal daqui da associação, e o nosso amigo Roosevelt Conci, ali na extrema direita, que é o nosso diretor executivo da Associação Comercial. Então, pessoal, quero agradecer primeiro a presença de todos, um bom dia, parabenizar os integrantes da Acianf por esses 104 anos, também o prefeito agradecendo sua presença, Zuri também convidado de fora, assim como eu, por esse dia especial. Prefeito, a dinâmica vai ser a seguinte, nós temos vários assuntos que são de extrema importância para a Associação Comercial e, consequentemente, para a Nova Friburgo. Nesses 104 anos, eu de fora, né, posso falar que é muito claro, até pelas reportagens que nos preparamos hoje para o nosso Zoom TV Jornal, é muito claro que a Acianf, de fato, faz a engrenagem rodar. A participação da Acianf ao longo desses 104 anos foi muito importante no aspecto político, social, econômico. Hoje no jornal, inclusive, prefeito, tem uma reportagem que mostra isso. Como durante a pandemia a associação tomou a frente de algumas iniciativas para ajudar as pessoas, né, para poder trazer para ela uma responsabilidade que ela faz questão de ter. Então isso é muito importante. Então temos vários assuntos, vários temas, sua agenda é curta, a gente está ao vivo aqui, mas vamos tentar trazer tudo da maneira mais precisa, se colocar da melhor maneira possível, e com temas que com certeza, prefeito, aí os senhores podem até me complementar, a união da prefeitura, do poder público, com essas pessoas que fazem a iniciativa privada funcionar com ideias, com estratégias, né? Com certeza é uma união bacana. E aqui eu já posso colocar isso. A importância dessa parceria público-privada, passando pelas mãos dos empresários, de uma associação como essa, e com certeza com as portas abertas aí pelo prefeito Johnny Maicon. Prefeito, só sua saudação inicial, e aí a gente abre para as primeiras perguntas, que já vai ser do meu amigo Júlio Cordeiro. Vamos lá. Bom dia. Bem, bom dia a todos e todas. Sinto-me privilegiado estar aqui rodeado de um seleto grupo, né, de pessoas que marcaram e marcam a história da nossa cidade. Afinal de contas, são 104 anos, né? E tudo na vida é difícil o início. Mais difícil ainda é permanecer. E é uma honra muito grande a gente ter aqui na nossa cidade uma associação tão atuante, tão representativa, tão relevante aqui em Nova Friburgo, sendo uma das mais antigas aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, meus parabéns a cada um dos associados, a todos aqueles que fazem e contribuem para o desenvolvimento e crescimento e progresso de Nova Friburgo. Tenho certeza que a gente vai ter aqui um momento bastante proveitoso, né? A gente vai estar discutindo aí algumas ideias, claro, sempre pensando no bem-estar e no desenvolvimento da nossa cidade. Lembrando que os microfones estão todos nós estamos vacinados, e por isso a gente consegue manter esse distanciamento social e nos permitimos aqui fazer esse formato, certo? Júlio, bom dia.
nosso presidente. Queria primeiro agradecer a sua presença mais uma vez, parabenizar mais uma vez. E primeiro assunto, saúde, né? Isso aí, bom dia a todos vocês, bom dia, Fernando. Um especial bom dia aqui ao prefeito municipal, Johnny Michael. Bom dia aqui aos meus colegas aqui de diretorias e meu amigo Zuri, de longa data, de Conseg. Prefeito, a primeira pergunta aqui que eu vou lhe fazer é uma pergunta que é um calcanhar de Aquiles de qualquer governo, que seja municipal, estadual ou federal. Eu estou me referindo à saúde, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos aí da pandemia, né? Os investimentos que estão sendo feitos aí na saúde estão indo todo na área de tratamento e então a gente estamos vivenciando agora um momento melhor, pandêmico bastante estável, né? Estamos torcendo que esse momento, Flávio, continue nesse patamar para que a gente possa voltar às nossas normalidades diante da pandemia. Isso é de extrema necessidade para a população, para a economia e para a saúde também. Mas a gente tem que estar alerta. Nós temos que estar alerta porque estamos recebendo informações, principalmente do exterior, algumas ameaças, né, agora com a mutação chamada Omicron, né, presente em alguns países, principalmente na Europa e tal. E eu vou lhe fazer 3 perguntas dentro aqui desse tema saúde, né? Isso fica, então, à vontade para responder na sequência ou dentro do seu raciocínio. Prefeito, a Covid-19, faltou planejamento para vacinação aqui em Nova Friburgo? Com essas altas de casos fora do país, como a prefeitura está organizando para a nossa realidade? Vamos ter carnaval, por exemplo? Raul Sertã, ainda com muitas dificuldades, troca de direção geral. A dificuldade em acertar isso é possível? Bem, excelentes perguntas, né? Primeiro destacar aí sobre a questão da vacinação, né? A gente começou muito bem aqui em Nova Friburgo e em um dado momento a gente tem que reconhecer que a gente acabou gerando um pouco de lentidão nesse processo e depois a gente fez alguns ajustes necessários, principalmente na composição da equipe, e aí sim a gente engrenou. E se comparar o município de Nova Friburgo com os municípios de mesmo porte, né, a gente está muito acima quanto à aplicação da primeira, quanto aí da segunda dose, né? Nós fomos, inclusive, um dos primeiros municípios a iniciar, né, e a concluir a vacinação de adolescentes aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós, já algumas semanas atrás, concluímos o esquema vacinal para aqueles acima de 12 anos de idade, né? Então, a gente hoje tem um percentual superior a 92% de pessoas, né, acima de 12 anos que já se vacinaram, né? E já respondendo a segunda pergunta, eu imagino que, e quero crer e peço todo dia a Deus que isso se confirme, que a ciência a qualquer momento pode se posicionar oficialmente acerca da imunização, da vacinação que protege diante de todas as variantes do vírus que tem-se até aqui. Até porque essa última variante, né, quando ela foi descoberta, obviamente que ela já estava circulando já há um tempo, né, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, até agora a gente não teve um grande impacto. A gente tem o maior período de estabilidade da pandemia da Covid até aqui. Nós temos algumas semanas em que raríssimas pessoas têm sido hospitalizadas em leitos de enfermaria. Nós temos o Hospital Municipal Raul Sertã, que é o principal hospital da região inteira, que já são vários dias sem que haja uma pessoa sequer hospitalizada. Então é uma sinalização de que tudo indica que 2022 vai ser um ano diferente e a gente vai voltar aí à normalidade. E é claro, não tenho dúvidas que isso se deve a esse processo de vacinação. Até para destacar, quando começou com a Delta, né, a variante Delta, que houveram várias especulações de que a vacina não tinha o poder de proteger, né, foi na verdade uma especulação, porque na verdade tanto é que protegeu, que mesmo da sua
com a sua tamanha capacidade de transmissibilidade e de letalidade, ainda assim, Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, todo o nosso país teve um impacto pequeno quando comparado aí com outros momentos da pandemia. E sobre o Hospital Municipal Raul Sertã, né, é um hospital que tem mais de 1.100 funcionários, é um hospital que tem uma estrutura física extremamente precarizada, né, nós temos, até culturalmente falando, dentro do hospital, uma série de situações que precisam e devem ser resolvidas. Algumas delas a gente já deu alguns encaminhamentos resolutivos, outros a gente está aí dando os devidos encaminhamentos, né? A gente até o ano passado nós tínhamos 17 leitos, desculpe, de CTI, né, no geral. Hoje nós temos 29 leitos de CTI, o que tem diminuído aí a judicialização e o melhor de tudo que tem garantido, na maioria das vezes, o acesso a um leito de CTI dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Quero aproveitar o momento para anunciar, primeira mão, que na semana que vem a gente vai estar aí inaugurando um novo centro cirúrgico, moderno, com uma estrutura física impecável, com 6 salas de cirurgia. Vai ser um avanço assim, significativo para toda a população da nossa cidade. Bem, a gente entende que esses problemas históricos do Hospital Municipal Raul Sertã, ele não se concentra só no hospital, né? A gente sabe que algumas necessidades que o hospital tem se dá justamente pelas gestões de modo geral. Então a gente tem trabalhado muito, temos aperfeiçoado o nosso modelo de gestão dentro da Secretaria de Saúde, né? Hoje nós temos uma equipe que atua exclusivamente só acompanhando os processos. Então, só para exemplificar, desde 2018 não tinha licitação para materiais de ortopedia, nós estamos concluindo uma licitação agora, onde conseguimos lograr esse 95% dos itens. Isso vai fazer com que a gente vai, com o passar do tempo, zerar a fila. Da mesma forma, materiais de urologia, que há muito tempo não se fazia uma licitação, a gente já concluiu a licitação, está aos poucos chegando aí os materiais. Agora, a gente precisa, de uma vez por todas, como administração pública municipal, identificar e atacar os problemas relativos à atenção básica, né? A gente tem uma atenção básica muito deficitária, né? A gente tem vários vazios sanitários, ou seja, uma distância enorme entre uma unidade de saúde e outra, que dificulta o acesso aí da população. Então, a gente está aumentando o salário das especialidades, né, que atuam aí nas unidades básicas de saúde, nas unidades de estratégia de saúde da família de modo geral. Hoje você tem aí o dermatologista, endócrino, o otorrino, a especialidade de modo geral, Júlio, ganhando R$ 1.635. Evidentemente que não cumpre com a sua carga horária, né, e o município até então não tinha nem o poder de cobrar o cumprimento da carga horária, porque se assim o fizesse, automaticamente o profissional ia embora e ia tomar outro rumo na vida. Então, a gente está aumentando em quase 400%, e a Câmara já ratificou, tendo aprovação na última terça-feira, então vai aumentar para R$ 8.000. Só esse aumento substancial já vai impactar a saúde pública de modo geral, porque a gente já vai conseguir melhorar o nosso atendimento nas nossas unidades de referência de saúde aqui de Nova Friburgo. E é claro, a gente está preparando aí alguns processos seletivos, né? E vamos fortalecer as nossas unidades, vamos construir unidades novas. Tem um processo em andamento que a gente vai construir uma unidade nova lá no Rui Sanglar, a gente vai construir uma unidade básica de saúde nova lá no Terra Nova. E quanto mais a gente investir na prevenção, na promoção da saúde, menos sobrecarregado vai ficar o Hospital Municipal Raul Sertã. A gente está falando aqui da direção, ô Júlio, e um dos maiores problemas que o Hospital Municipal Raul Sertã tem ao longo de anos é a falta de interesse dos médicos de assumirem a direção médica. Simplesmente porque hoje a gente está pagando aí 10 mil para o médico fazer um plantão de 24 horas durante a semana, 24 mil para fazer um plantão 24 horas de final de semana. A Lei Complementar 79 estabelece que o diretor médico ganha 6 mil reais. Quando que o médico vai querer ter todo o desgaste, né, toda essa carga de trabalho
de responsabilidade diante do CREMES para ganhar R$6.000. Então nós fizemos uma alteração da Lei Complementar 79, onde a gente está extinguindo 245 cargos comissionados, a gente está instituindo uma nova comissão de pregão, hoje nós temos duas, estamos instituindo uma nova, para dar celeridade às licitações, principalmente aí de saúde, que mais de 50% dos processos licitatórios são oriundos da saúde, e ainda nesse processo a gente está aumentando o salário do diretor médico para R$15.000 e também estamos colocando aí a possibilidade do médico que faz plantão de ter um acréscimo aí de R$4.000, ou seja, se ele ganha R$12.000 porque faz o plantão no final de semana, ele vai ganhar R$16.000 se ele assumir aí a direção médica do hospital. Então, a gente já está conversando, nossa intenção é termos 2 diretores médicos. Eu tive no início do ano uma reunião com o CREMES, eles passaram um relatório dos principais problemas de Nova Friburgo, e eles destacaram muito que Nova Friburgo, ao longo desses últimos anos, teve anos que passou em 100 e poucos dias, quase 200 dias, sem uma direção médica, ou seja, sem um responsável técnico para responder pela principal unidade hospitalar da região. Então, hoje, a gente tem a oferta de R$6.000, que é claro, nenhum médico quer. A nossa intenção é colocarmos 2 médicos, preferencialmente aqueles que já atuam no hospital, tendo um acréscimo de R$4.000 cada um, a gente vai praticamente gastar a mesma coisa e a gente vai ter aí 2 diretores médicos. Além disso, a gente tem um problema no organograma e na estruturação do hospital muito grande. Porque hoje, por exemplo, o prefeito, a secretária de saúde quer conversar com o setor de cardiologia. Se remete a quem? Não tem um responsável pelo setor de cardiologia. Às vezes, existe alguém, Fernando, extra-oficial, né? Mas a gente já ajustou isso também na Lei Complementar 79, através dessa alteração que já foi aprovada pela Câmara. Então, a gente vai ter chefias de cada uma das especialidades, de cada um dos setores de nível médio, técnico e superior. Então, a gente quer conversar com o setor de nutrição do Hospital Municipal Rosertan, vai ter uma pessoa que vai ser designada oficialmente para isso e, obviamente, ela vai ser valorizada na sua remuneração, né? Então, só para vocês terem uma ideia, cada médico que vai responder, né, sendo o chefe do setor, ele vai ter um adicional de R$2.000, né? Então, isso é um processo que a gente reconhece que vai ser demorado e longo, mas a gente está começando a reestruturar a saúde na questão pessoal, né? Eu lembro que no início do ano eu tive dentro do Hospital Municipal Rosertan algumas vezes e percebia que o quanto que estava sobrecarregado os profissionais de enfermagem, né? Nós chamamos nesse ano mais de 200 profissionais da área de enfermagem aqui na nossa cidade e hoje, né, a gente vive uma situação mais tranquila. Porém, a gente tem a saúde, de modo geral, algo extremamente complexo. Só para vocês terem uma ideia, eu estive na terça-feira no Hospital Municipal Rosertan e uma senhora veio reclamar que o atendimento estava demorando muito, né? Só que, nesse dia, nós tínhamos 3 clínicos geral, socorristas, 2 ortopedistas, 2 pediatras, 2 cirurgiões e 2 internistas. Só que tivemos quase 10 acidentes. E aí tiveram muitas cirurgias às pressas, né? E evidentemente que teve aí a dificuldade de atendimento, né? Então, assim, já que a gente está falando de saúde, desculpa, Júlio, eu estou falando muito, mas é bom trazer esses esclarecimentos, né? A gente já teve uma sinalização muito positiva por parte do governador Cláudio Castro, que tem sido muito parceiro de Nova Friburgo e dos demais municípios do estado, em relação a um programa que nós estamos participando, da gente receber recursos com a possibilidade de construir, reformar, equipar ou mobiliar a UPA e o Hospital Municipal Rosertan. Então, a gente tem 2 projetos prontos que nós apresentamos para eles. Inicialmente teve algumas pendências, as mesmas já foram sanadas e reencaminhadas. Já houve aí um posicionamento oficial do Dr. Alexandre Kiep, nosso secretário estadual de saúde, que esses recursos virão para a nossa cidade, até porque hoje a gente vive uma realidade diferente do governo do estado. Nós temos aí uma estimativa de superávit de R$12 bilhões de 2022 para 2023, sem contabilizar os mais de R$22 bilhões de outorga, né, que o estado está recebendo aí da concessão da SEDAI. E a nossa intenção é construir um hospital novo, onde hoje é a UPA de Conselheiro Paulino, um hospital
cujo projeto prevê 4 andares, onde é o SASE e Olaria, ex-SASE, né? Que é um problema sistêmico ali no bairro de Olaria. A gente já está na fase final, no processo aí de desapropriação, você vai desapropriar, né? A população multipensa, o município não pertence ainda, né? A gente vai desapropriar e a intenção do projeto que já está pronto é edificar a UPA ali, transportando a UPA de Conselheiro Paulino para lá. E aí o Hospital Municipal Raul Sertã, inicialmente a gente continuaria utilizando só aquele espaço novo. São os leitos, né, de CTI, mais as salas de cirurgia. Aquele espaço está impecável, né, um espaço de altíssimo nível, qualidade. E aí depois a gente, pensando melhor, e é claro que com o passar do tempo a gente pode ir aperfeiçoando o nosso pensamento, não só manter esse espaço de alta complexidade, mas também manter o espaço de atendimento de urgência. Para quê? Para a gente descentralizar ainda mais. Para a gente no futuro ter uma UPA em Olaria para atendimento de urgência e emergência, o Raul Sertã no centro da cidade e em Conselheiro Paulino, né, um hospital novo. É claro que isso tudo leva-se tempo, depende de um planejamento, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo para isso. Hoje, o Hospital Municipal Raul Sertã, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas num espaço, em boa parte dele, insalubre, né, que dificulta aí, a gente, inclusive, fazer os credenciamentos dos setores para captação de recursos. Então, a gente precisa muito de um espaço novo para melhor atender a nossa população. Prefeito, uma outra questão que, com certeza, ela é tão impactante quanto a saúde. E a gente não pode abrir mão, e todos os anos nós temos uma temporada que a gente fica extremamente ansioso, inseguro com relação. Agora, daqui a um mês, nós vamos ter aí 11 anos de um dos principais acidentes climáticos do mundo, um dos 3 principais acidentes climáticos do mundo. A maior concentração de chuvas no mundo, uma das 3 maiores foi em Nova Friburgo. E o que acontece? Eu acho que a gente aprendeu pouco. Tá? Eu acho que nós não tiramos as lições e nós não fizemos o nosso dever de casa. Nós podíamos estar hoje sendo uma referência mundial com relação à parte gel, à parte de engenharias, ter trazido para cá, porque o mundo todo colocou seu olhar para cá e até hoje Friburgo ainda, no exterior, fora do estado, ainda repercute turisticamente o impacto daquela. Quando se fala em Friburgo, se fala, cidade da enchente, cidade daquele pesadelo. Então a gente tem muito impacto. Então, e as pessoas ficam o seguinte, a gente vai passando o tempo, e eu acho que o senhor está herdando essa questão, não é sua, mas agora não era sua, mas agora é também sua. Quando o senhor se dispõe a ser candidato a prefeito, o senhor sabe o que vai ter pela frente. Então, as pessoas falam assim, porque isso depende do governo federal, isso depende do governo estadual. Então, a gente queria dizer, por exemplo, a cidade hoje de Nova Friburgo, ela hoje está se tornando uma cidade, principalmente em alguns lugares, ela está cercada da feia, porque quando termina o dia, as pessoas têm que ter hoje empregados, colaboradores para colocar as placas na cidade. Está parecendo que ali são trincheiras, entrincheirados ali, as pessoas com medo com relação a isso. A pergunta é a seguinte, hoje, Rua Farinha Filho, quando entra, lá atrás, por exemplo, o nosso presidente, Júlio Cordeiro, que tem a sua empresa aqui, perdeu em torno de 60 veículos na enchente lá atrás. Muita gente não se recuperou, né, disso aí. Então, a gente queria dizer o seguinte, o que efetivamente se pensa, o governo municipal se pensa e se pode fazer com relação ao município? Porque se nós ficarmos esperando o Estado, a gente sabe que muita coisa tem para vir. O governo federal, muita coisa. Mas aquele pessoal ali da Rua Tiradentes, que inclusive que a prefeitura agora fez uma aquisição de um patrimônio ali, o centro da cidade, a Rua Farinha Filho, o que a gente pode esperar? Conselheiro Paulino, né? E porque isso não sabe, isso não dá na população mais favorecida ou população menos favorecida. Agora nós estamos vendo na semana passada, na Bahia, por exemplo, em Minas, né, a catástrofe que está acontecendo. Então acho que a gente tem que ter essa mensagem, está se esperando por isso, e a gente não pode viver sobre esse clima permanente de insegurança, e a gente sabe que agora somos nós que estamos aqui, e nós todos estamos aqui juntos nessa missão de estar junto aí com o governo municipal. Por favor. Perfeitamente, Roosevelt. Inclusive, iniciar destacando que a gente aumentou o quantitativo de pessoas técnicas na Secretaria de Defesa Civil em torno de 50%. Né? Hoje nós temos uma equipe multiprofissional, né, que tem se dedicado aí diuturnamente.
Bem, a partir do momento que a gente assumiu a responsabilidade em janeiro, né, que a gente herdou em muitas dificuldades, problemas históricos, e a gente assume a responsabilidade não para culpabilizar as gestões anteriores. A gente, até porque já sabia de grande parte dos problemas, então a gente tem a obrigação de buscar os caminhos para resolvê-los. Pois bem, a gente primeiro começou a rastrear os processos que a gente tinha em relação às obras de contenção aqui no Nova Friburgo. Nós já temos recursos de dezenas e dezenas de milhões de reais que estavam paralisados há anos, né, para fazer os investimentos aqui em Nova Friburgo e em toda a região. E a partir do momento que a gente rastreou esses processos, a gente começou a acompanhar de perto junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, que é quem faz toda essa ponte e essa articulação, né, para que de fato a licitação ocorra, né? Então, em relação à proteção, né, de diversas áreas aqui da nossa cidade, serão investidos nos próximos meses e anos mais de 60 milhões de reais de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Então, nós teremos aí ali Jardim Califórnia, que está iniciando agora, em torno de 16 milhões e 700 mil reais. A gente vai ter ali 3 milhões e meio no Floresta, 9 milhões, já foi assinado o contrato com a empresa para fazer toda a contenção, né, ali no Lazareto. A gente tem também ali na Vila Nova, que a estimativa inicial da licitação estava em 43 milhões, a empresa vencedora venceu por 36 milhões e aí está no trâmite ainda da licitação. Então essas são algumas obras de proteção. Só que a gente não pode só trabalhar com a proteção, a gente tem que agir preventivamente, acompanhando de perto e com bom monitoramento, né? O deputado federal Carlos Jordi conseguiu uma emenda para a gente investir e equipar melhor a Secretaria de Defesa Civil. A nossa ideia, inclusive, é fazer aquisição de alguns drones, softwares, para a gente começar a ter um controle mais efetivo das áreas de risco, para que a gente tenha uma maior capacidade para tomar as decisões, principalmente as preventivas, né? Então, esse é um importante passo que a gente está dando. Há muitos anos não se investia em estruturação da Secretaria de Defesa Civil aqui de Nova Friburgo, né? Nós estivemos lá com o secretário nacional de Defesa Civil recentemente em Brasília, inclusive ele se colocou à disposição, falou assim: olha, qualquer situação que aconteça às pressas com o município de Nova Friburgo, nos acione imediatamente que a gente vai prestar todo socorro para poder ajudá-los. Uma das maiores intenções que a gente tem é investir em infraestrutura da nossa cidade. Eu me lembro que no período eleitoral eu participei de um momento com vocês e um dos questionamentos foi o seguinte: caso você seja eleito, o que você vai fazer em relação a essas inundações no centro da cidade? E eu falei o seguinte: olha, o município de Nova Friburgo, com a sua receita, não tem condição de assumir e executar um projeto dessa grandeza, mas nós vamos elaborar o projeto e vamos atrás de recursos na esfera estadual ou na União, né? Se pegar a gravação lá atrás, vão ver que eu falei exatamente isso, e foi o que nós fizemos, e que é o que temos feito. Então, a gente desenvolveu todo o projeto para poder resolver de uma vez por todas aquela questão da inundação ali na Farinha Filho, nas proximidades. Enfrentamos várias etapas no âmbito do programa do Estado Presente, um valor estimado de 15 milhões de reais, já assinamos o termo de cooperação técnica, já tem recurso reservado e muito em breve a gente acredita que no início de janeiro já vai estar sendo aí publicado para que ocorra a licitação. Esse e tantas outras obras de infraestrutura na cidade. A gente tem o problema ali do terreirão que acaba gerando um transtorno para a creche Adailda Cruz lá embaixo, né, que a gente desenvolveu todo o projeto, em torno de 3 milhões de reais, para fazer toda a drenagem e, posteriormente, toda a pavimentação asfáltica, né? Então, a Rua Minas Gerais, da mesma forma, tem todo o projeto que pega a Rua Minas Gerais e aquelas ruas vizinhas. A estimativa do projeto é em torno de 3 milhões e 500 mil reais, também já está no Estado Presente. A Superintendência Técnica já aprovou, a Procuradoria-Geral do Estado também já aprovou, então em breve a gente vai estar assinando o termo de cooperação técnica e a gente tem avançado, né? A gente sabe que a gente precisa das obras de contenção para proteger a nossa população, a gente precisa trabalhar para que o município não permita que
seja construído em áreas irregulares, áreas que visivelmente são áreas de risco, né? É uma obrigação do município, porque décadas atrás, se tivesse tido essa observância, a gente certamente teria tido um impacto em 2011 bem menor, né? Então, todo esse conjunto de fatores, agindo preventivamente, no monitoramento, no pedido de ajuda ao governo federal, ao governo do estado, eu tenho certeza que a gente vai melhorando e se aperfeiçoando. Que é importantíssimo, diria, para a fluidez, literalmente, da cidade, é a mobilidade urbana. Nosso amigo Zuri Maurer tem uma pauta aí para tratar contigo aí sobre esse assunto, né, Zuri? Bom dia, prefeito. Bom dia, presidente, mediador, companheiro Fernando Moraes e demais companheiros desta conversa bastante informal, e você também que nos privilegia com a sua audiência. Prefeito, juntamente com educação e saúde, mobilidade urbana tem sido um desafio permanente para todas as administrações públicas de cidades do porte de Nova Friburgo, que tem características singulares. Resumidamente, o nosso solo, o nosso território municipal é cortado por 5 rodovias estaduais. Temos uma frota veicular registrada no DETRAN local que atinge aproximadamente 120 mil veículos, o que nos obriga a entender este cenário. Além disso, temos uma ausência histórica de investimentos no setor. E aí temos realmente um cenário muito precário, onde pode-se constatar facilmente uma sinalização semafórica extremamente obsoleta. E para agravar ainda mais este cenário, uma circulação de veículos conduzidos por boa parte dos motoristas com negligência, imperícia e imprudência, o que provoca, por vezes, ocorrências no trânsito com perdas de vítimas fatais. Neste cenário, entendo que algumas questões são absolutamente preponderantes para que possamos reduzir o cenário que eu qualifico de imobilidade urbana. Sabemos que em determinados locais, determinados horários, o trânsito dos veículos é absolutamente, eu diria, impossível. Nesta vertente, o transporte coletivo, eu entendo ser, talvez, a única solução para reduzirmos este cenário. Recentemente, a administração pública experimentou um quadro bastante, eu diria, prejudicial aos interesses da municipalidade e da população, dos usuários, sobretudo. E todos nós conhecemos início, meio e fim do que ocorreu recentemente na tentativa de termos uma outra empresa prestando esse serviço. Na sequência, a administração pública se obriga a contratar a atual empresa por um período de 1 ano, mediante uma contratação emergencial. Isto posto, qual a estratégia da atual administração neste enfoque da mobilidade urbana, mas, sobretudo, potencializando um serviço de transporte coletivo de qualidade, finalizando e acrescentando, para seu conhecimento, evidentemente, que 84% das passagens adquiridas mediante Vale Transporte local, ou seja, através do Fricard, são adquiridos pelas empresas, pelos estabelecimentos comerciais. Daí o nosso interesse em ouvi-lo atentamente acerca dessa questão, porque, além dos usuários,
também os comerciantes e comerciários são extremamente interessados nessa questão, que precisa, evidentemente, ter uma solução a médio e longo prazo através da tão aguardada licitação. Muito bem, Zuria. Na verdade, eu costumo dizer que o problema mais complexo e difícil de resolver em qualquer município de médio para grande porte é de mobilidade. Porque a gente identifica visualmente problemas na saúde, na educação e nas demais áreas. É visível, a gente enxerga, né, e automaticamente identifica as causas, atacando as mesmas, caminha para resolver. A mobilidade, né, a gente precisa de um estudo minucioso, a gente está avançando com a nossa equipe, reconheço que a gente precisaria estar mais avançado, né, eu tenho cobrado aí frequentemente e insistentemente a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, né, que a gente está num processo para contratar uma empresa que vai desenvolver o nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Esse plano vai apresentar as diretrizes e indicativos do quanto que a gente pode melhorar a nossa mobilidade. E, paralelamente a isso, um outro estudo acerca de um novo modelo de transporte coletivo na nossa cidade. Né? Eu, particularmente, né, não concordo de que todos os veículos, todos os ônibus da empresa trafeguem no centro da cidade. O estudo que vai dizer se dá certo ou não, no meu ponto de vista, é errado. Eu lembro que lá atrás, né, o ex-prefeito Heródoto já batia nessa tecla. Ele já tinha uma outra visão de transporte coletivo municipal. E é claro que quanto maior a qualidade do transporte público, mais vai gerar atratividade para que a população o utilize. Serão menos veículos nas ruas, né? Então, não tenho dúvidas que no futuro é uma tendência mundial de que os ônibus, né, utilizem aí uma outra matriz energética, né? Os ônibus elétricos estão invadindo o mundo e, com o passar do tempo, isso gera até uma certa economicidade para a empresa, né? E o que impacta na tarifa, que quanto menor for o valor da tarifa, mais pessoas se interessarão em utilizar o transporte público municipal. Além disso, nós também precisamos reconhecer que a nossa sinalização vertical e horizontal está deficitária, Zuri, né? Inclusive, a gente tem estudado muito sobre isso. Com o nosso planejamento, com o passar do tempo, é que a começar pelas regiões mais urbanizadas, que frequentam mais pessoas, para a gente ter uma sinalização que realmente as pessoas consigam entender, né, como entrar, como sair de Friburgo, né, e das determinadas localidades que aqui nós temos, né, mas eu tenho certeza que esse plano vai dar um norte para que a gente consiga, então, melhorar a mobilidade da cidade. Porque hoje a gente tem mais de 120 mil veículos. Daqui a pouco a gente tem 150 mil, sem contabilizar aqueles que vêm ao Nova Friburgo, o pessoal que vem para estudar, para trabalhar. Inclusive, quando a gente pensou em construir um hospital novo, o Hospital das Clínicas, lá em Conselheiro, também já pensamos em mobilidade. Porque é um hospital municipal, mas que atende de forma regionalizada. Então a gente recebe paciente de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Carmo, tudo quanto é lugar, né, do nosso entorno. Então, se ele já for em Conselheiro, as pessoas vão ficar lá. Não precisarão chegar até a proximidade do centro da cidade. Né? Então, eu tenho certeza que com esse plano em mãos, a gente vai dar aí e vai ter grandes avanços em relação à mobilidade. Até porque a gente tem algumas vias alternativas aqui no Nova Friburgo, que muitos friburguenses não conhecem. Essas vias precisam ser melhor sinalizadas, melhorar a pavimentação das mesmas, melhorar a iluminação, né, que temos também que reconhecer que existem alguns pontos que são escuros e, obviamente, o poder público cumprir com sua obrigação de mostrar, né, instruir as pessoas que têm essas vias alternativas para que a gente consiga aí avançar. A Avenida Brasil acho que é um tema que é desejado por muita gente, até agora não saiu do papel. Está no seu plano? Tem como desenvolver esse projeto, de fato? Bem, a Avenida Brasil é um sonho de todos nós friburguenses, né? E, na verdade, a gente tem estudado sobre o assunto. A maior dificuldade que a gente enxerga nesse momento é no que diz respeito à necessidade das desapropriações. Né? É um valor assim, bastante vultuoso. O município não tem condições, né? Se for
Só a questão estrutural, de drenagem, de pavimentação, aos poucos até o município daria conta, né? Agora, quando envolve a questão das desapropriações, que provavelmente chega a dezenas de milhões de reais, a gente precisa aí de um aporte do governo do estado ou do governo federal para que a gente consiga avançar, né? Precisa identificar uma rubrica aí no orçamento da União ou do estado que nos consiga possibilitar essa desapropriação. Então, o maior desafio hoje para a gente é caminhar aí, conseguir recursos para poder assumir essas desapropriações. Já vou passar para o Sérgio Tadeu aqui rapidinho, mas ainda complementando a fala do Zuri em relação ao transporte público, né? Então a gente tem aí 1 ano de um contrato com a Nova FAOL, depois daquele desgaste com a Itapemirim, e inclusive Júlio e Roosevelt, antes da gente entrar aqui nos bastidores, a gente estava falando também sobre propostas até para fortalecimento de uma economia local, como por exemplo ônibus circulares na região de Olaria, Cônego, Cascatinha, Conselheiro Prado, aquela região ali. Isso está em pauta? Vocês consideram essa possibilidade? E como é que estão os encaminhamentos com a Nova FAOL para fazer um transporte cada vez melhor, né? Fernando, a gente teve uma reunião recente, né, com os diretores da empresa e a sua equipe técnica, e a gente discutiu sobre essa possibilidade, né? Eu, obviamente, não sou especialista no assunto, né, mas eu enxergo essa possibilidade, e eles também. Inclusive, eles disseram que por algumas vezes, né, iniciaram tratativas lá atrás, objetivando isso, e não lograram êxito, né? Então, assim, mas eu vou mais uma vez bater na tecla que o estudo vai apontar isso para a gente, né? Até porque o estudo vai ter toda a base e fundamentação para nos mostrar qual é o melhor caminho que o município deve seguir. Perfeito. Vamos passar agora para o Sérgio Tadeu, que é presidente do nosso conselho. Você quer uma réplica? por favor, Zuri. Nessa sabatina aqui, a Sua Excelência, 2 itens de interesse da categoria da classe comercial: estacionamento rotativo perfeito. no centro urbano e organização dos pontos de carga e descarga. Perfeito, Zuri. Bem, o estacionamento rotativo já está na nossa rota, a gente vai instituir o estacionamento rotativo, porém, existe um dispositivo da lei orgânica que é uma condicionante para que só pode ter o estacionamento depois que a gente concluir integralmente o plano de mobilidade e acessibilidade urbana. É uma necessidade para a organização do centro e automaticamente já vai fazer com que menos veículos friburguenses circulem na nossa cidade, né? Porque aí as pessoas vão ser impulsionadas a utilizar o transporte coletivo municipal. E é claro, a questão da carga e descarga a gente precisa melhorar muito, né? E é uma coisa que também está no nosso radar, na nossa discussão. Feito? Muito bem. Vamos seguir a pauta aqui. O Zuri sempre tem uma intervenção, né? O Zuri ele é completo, né? Ele é do ramo. Entende, exatamente. Prefeito, vamos agora com o presidente do Conselho Fiscal aqui da CIANF, Sérgio Tadeu, que tem 2 pautas para tratar contigo. Vamos lá. Nós estamos justamente deixando o bom dia para o boa tarde, né? E a gente de cara quer agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui presente nesse bate-papo franco, aberto, absolutamente à disposição, né, de todos nós para falar sobre os problemas de Friburgo, sem pauta prévia. Isso é muito importante, acho que vale a pena destacar. E a CIANF se sente bastante homenageada com isso, no dia do nosso aniversário, de ter a sua presença e a sua disponibilidade de nos responder. Eu tenho 2 assuntos, né? Um é específico, que é quase que uma reclamação que a gente ouve direto aqui na cidade, que é a questão dos projetos, a gestão de projetos na prefeitura, que é uma área que tem bastante problema, que tem tido bastante atraso no desenvolvimento e na definição dos projetos para que sejam aprovados. Longe de nós estar pleiteando uma liberação disso de qualquer forma, ao contrário, né? É absolutamente fundamental que a gente tenha obediência aos trâmites legais sobre todos os aspectos, mas a questão do tempo é complicado numa situação como agora que nós estamos vivendo, por exemplo, né? Como é que o empresário se prepara se na hora da liberação do projeto, que está sendo feito em cima de um orçamento X, com o avanço da situação econômica, da inflação, quando ele vai implementar, se levar 6 meses, o custo-benefício daquilo já muda e
O senhor conhece bem isso, o senhor é da área, né? É engenheiro também, então isso aí é um setor que precisa, eu acho que, de um dinamismo maior do ponto de vista das entidades legais, principalmente da prefeitura. E eu gostaria especificamente de saber se só tem alguma coisa específica para essa área, porque isso é uma coisa que nos aflige muito, né? E tem mais... Bom, o que é melhor? Por favor, desculpa. Obrigado, Sérgio. Muito pertinente a sua pergunta. A gente precisa melhorar muito na questão dos serviços públicos de modo geral. E um deles é no que diz respeito a projetos, né? A gente tem uma estrutura muito arcaica, né, em vários aspectos, inclusive a legislação acaba gerando as dificuldades. E quando eu falo que a legislação gera as dificuldades, é que eu não estou nos isentando das nossas responsabilidades ou das nossas falhas e possíveis lentidões em relação ao trâmite desses processos, né? A gente tem conversado muito internamente, né? É meu dever cobrar para que a coisa flua, né? Então a gente tem determinado, né? Inclusive já falei que vamos elaborar um cronograma aí, principalmente para fazer as atualizações das legislações, né? Porque existem alguns dispositivos que não tem mais cabimento deles continuarem a existir, né? E aí quando o técnico da secretaria se depara com aquele dispositivo, acaba muitas das vezes amarrando e atrasando o processo, né? Então é necessário uma alteração legislativa. A gente precisa também avançar com a sistematização, né? O processo tem que ser mais transparente, né? A gente precisa estabelecer, né, uns prazos e os mesmos serem devidamente cumpridos, né? Porque a gente tem hoje uma quantidade de tempo, desde o início até o findar do processo, para conseguir uma liberação, é muito tempo. Isso é altamente prejudicial para a municipalidade, deixa de ter investimentos, de gerar emprego, de fortalecer, né, a renda das pessoas de modo geral, e o município deixa de arrecadar, né? Deixa de arrecadar não só pelo fato da obra em si, né, mas também as empresas que estarão trabalhando ali, de alguma forma vai gerar uma receita para o município. Ela vai comprar alguma coisa em que aquele imposto vai para os cofres do nosso município, né? Então, assim, a gente tem alguns gargalos, algumas situações da administração pública municipal, uma delas é essa, e que a gente tem que resolver, né? Nós não estamos satisfeitos, embora que nós temos alguns números que nos mostram, né, que a gente teve uma arrecadação superior do que nesses últimos anos, que a média de tempo de processo, né, isso está lá registrado nos relatórios da Secretaria, tem sido até um pouco mais rápido do que anteriormente, mas ainda assim a gente está muito aquém, né? Então, uma coisa que a gente tem, não sei se é defeito ou uma falha, mas a gente é transparente e verdadeiro, tem que melhorar e melhorar muito. E a gente tem tido umas reuniões internas e até o primeiro semestre de 2022 a gente precisa ter uma grande evolução, né? E eu tenho cobrado muito o nosso pessoal para que isso aconteça, até porque é uma necessidade da população de modo geral. Agradeço a pergunta, a resposta foi ótima, porque realmente, se demora, de repente até o investimento vai embora de Friburgo, né? Vai para outro lugar. A segunda, na mesma linha, dentro de todos esses assuntos que já foram comentados aqui, que só foi questionado, é a questão da educação e da cultura da nossa cidade. Ontem nós tivemos a oportunidade aqui de receber o cônsul da Suíça, e a CIANF, inclusive, preparou um trabalho bastante interessante, que não sei nem se já foi enviado, acho que valia a pena aquela apresentação ser passada para ele, onde constava lá na apresentação, inclusive, os índices de Friburgo, vis-à-vis o Estado. Enfim, a gente tem uma situação interessante, eu diria, né? Mas é claro que educação e cultura sempre precisa de muito mais. E nesse foco de educação e cultura, eu não podia deixar de falar no Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas, né? Que é um patrimônio que está abandonado hoje aqui em Friburgo, né? E eu tenho motivos pessoais, porque eu sou ex-aluno do colégio, e o senhor, salvo engano, chegou a estudar lá o pedaço da sua engenharia, né? Não no colégio, porque o senhor é mais novo, mas no curso de engenharia. Então, eu queria ouvir qual é o teu projeto. Eu sei que educação tem muita verba carimbada e tal, mas
O que você pensa em fazer para fazer uma revolução na nossa educação? E tentar aproveitar aquele espaço que está abandonado lá em cima, trazer ele para dentro da cidade. Bem, nós somos assim apaixonados pela educação. Hoje já estive em 2 unidades educacionais, vou para uma terceira ainda hoje. A gente tem vários projetos, né, para a gente melhorar e aperfeiçoar a nossa educação. A gente tinha até ano passado mais de 1.000 crianças na fila de espera, né? A gente, infelizmente, até convido aqueles que quiserem ir nas nossas unidades, a maioria num estado deplorável, né, principalmente na sua estrutura física. A gente já conseguiu fazer algumas reformas com as nossas próprias equipes. Estamos em várias licitações, né, de reformas e ampliações. Já tem algumas empresas já atuando diretamente, né, vamos começar agora dia 20, no Claudio Antônio de Lima, em torno de R$700 mil de investimento de reforma da escola. Hélio Gonçalves Correia lá no Jardilândia, né, aproximadamente aí também R$700 mil, reforma e ampliação. Estamos aí no processo para construir, já foi feita a licitação, está aí nos trâmites finais para a gente construir um novo Odete Pena Muniz. A gente tem lá a Estação Rio Grande, que vai ser licitada agora no início de janeiro, R$1.600 e poucos mil. Isabel Gomes Siqueira, no Parque das Flores, R$100 e poucos mil. Então, assim, a gente está atuando muito para melhorar a estrutura física e valorizar os profissionais da educação. Eu tenho ido nas unidades e os olhos dos profissionais, Júlio, têm brilhado. Eles têm dito assim, poxa, a gente nunca se sentiu tão valorizado, né? E eu falei, olha, a gente só está fazendo a nossa obrigação e a gente até gostaria de fazer mais. Então, e esse investimento no profissional da educação, o investimento nas estruturas físicas, essa relação que a gente tem com o governo federal, com o Ministério da Educação, que a gente conseguiu identificar um programa em que a gente está sendo inserido para receber os recursos, para aos poucos a gente diminuir a fila de espera, a gente vai otimizando e melhorando a qualidade de ensino. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente vai injetar a mais, só para os professores da rede pública municipal, agora em dezembro de 2021, chega a quase R$15 milhões. R$5.300.000 de adicional de qualificação e mudança de classe, que está no plano de carreira, que o profissional não recebia desde 2013, mais de 700 processos paralisados, os servidores judicializavam, o município perdia na justiça, tinha que pagar o que é direito do servidor e ainda as custas judiciais, ou seja, mais custoso aos cofres do nosso município, né? E quem banca isso tudo somos todos nós, né? Então, assim, a gente pagou R$5.300.000. Terça-feira a Câmara aprovou para a gente pagar a diferença que falta para atingir o piso, pegando todo o retroativo de janeiro a dezembro de 2021, que chega ao impacto de R$9.500.000. Terça-feira a Câmara aprovou, ontem, quarta-feira, nós sancionamos e já foi publicado no Diário Oficial. E a nossa expectativa, e eu estou lá em cima do pessoal, para que a gente consiga pagar, Júlio, ainda essa semana, que vai ser injetado mais R$9.500.000, quase 15 milhões. O comércio agradece. Com certeza, quase 15 milhões só para os professores, né? Então a gente desapropriou o antigo Tempo do Saber. Hoje nós estamos lá com a creche Conceição Cortes, né, que estava num espaço extremamente caótico. E, além disso, a gente já está abrindo mais 160 vagas num ambiente extraordinário, né? As crianças super humildes, de família pobre, estão tendo condições de estudar numa unidade que antes era particular. Estamos aí nos trâmites finais, já tudo devidamente acertado em relação à desapropriação do Nossa Senhora das Graças, né? A nossa intenção é, no ano de 2022, a gente colocar algumas unidades de olaria que não tem condições, na sua estrutura física, de haver aulas, a gente reformar essas unidades, como Messias, Demerval, Helena Coutinho, Maura Rosa Rodrigues. Inclusive, Helena Coutinho e Maura Rosa Rodrigues, os processos licitatórios já estão bastante avançados, para a gente fazer a reforma dos mesmos, para que, no futuro breve, a gente faça uma nova configuração no maior bairro de Nova Friburgo, e é onde tem a maior demanda, a maior fila de espera para vagas em creche, onde a gente vai conseguir, nessa nova configuração, pegar hoje uma unidade que é uma escola, transformar em creche, né? E, é claro, utilizar aí o complexo do Nossa Senhora das Graças, principalmente aí para
nesse processo educacional de escola. Essa questão da vaga em escola e creche é um grande pleito também da associação comercial, uma vez que os funcionários da indústria do comércio, da agricultura, precisam que seus filhos estejam bem alocados para poderem trabalhar, né? Tem uma previsão de quantas vagas você está no radar para conseguir abrir? Você falou agora em 160 já estimadas, né? Mas tem uma previsão maior para isso? 160 é só em uma unidade, que o município desapropriou recentemente. Nesse primeiro momento nós vamos abrir mais, né? Em breve a gente vai estar anunciando, mas a gente está se organizando por um planejamento, Osuri, para que com o passar do tempo a gente chegue pelo menos próximo de zerar. Sabe por quê? Quando a gente esteve no Ministério da Educação, Roosevelt, e muito bacana porque o pessoal é tão atencioso que quando a gente chegou para conversar com a equipe técnica, eles já tinham estudado no Nova Friburgo. Eles já sabiam quanto que eles enviavam para a gente, quais eram os nossos indicativos. E eles disseram, olha, a gente acha até estranho, porque o município nunca participou de um programa, que é o seguinte, vocês apresentem para a gente as demandas, provam que existem essas demandas, de abertura de novas turmas, dentro de uma unidade que esteja devidamente credenciada no MEC, que para a gente não é opcional, é obrigação a gente disponibilizar os recursos antes que chegue que faça todo aquele processo de prestação de contas para que os recursos venham direto via Fundeb. Claro que no futuro, depois de tudo devidamente acertado, deixa de receber por um caminho e é incorporado no Fundeb, né? Então, a gente já está traçando algumas metas, alguns objetivos, né? Claro que a nossa intenção, vamos trabalhar muito para isso, para que em algum momento a gente consiga zerar a fila, só que nós não vamos gerar essa expectativa, porque a gente prefere muito mais surpreender no futuro com a possibilidade de zerar a fila do que a gente apresentar algo e depois a gente ver que a gente não tem condição de cumprir. Uma coisa eu asseguro, gradativamente a gente vai diminuir muito a fila de espera, principalmente para vagas em creche na nossa cidade. Muito bem, vamos da educação para o turismo, Flávio Stern, que é uma pessoa que se interessa pelo assunto, entende do assunto e tem algum também do turismo. Agradecer a tua presença aqui na associação, tá legal, tá. Agradecer a tua presença na associação nessa data tão importante para a gente, 104 anos, e nesse bate-papo que é muito importante para a gente também. O turismo na nossa cidade tem muita necessidade, até de verba de secretaria. Eu acho que é uma secretaria que tem que ter um olhar que gere emprego e renda para a cidade. Alguns países, alguns municípios que vivem realmente do turismo e que a gente há muito tempo não tem essa necessidade, já tem muito tempo, na verdade, não é de hoje. Nós estamos em dezembro, final de ano, e no final de ano a gente sempre quer planejar, quer pensar, sempre tem esperanças novas, né? E dentro dessas esperanças a gente tem um pleito muito importante, que é ter um calendário de turismo, né? Uma cidade não consegue divulgar sua cidade sem ter um calendário. As pousadas, os hotéis, como é que eu vou chamar meus clientes sem dizer o que vai acontecer na cidade? Os eventos da cidade têm uma necessidade muito grande na participação público-privada também, porque, na verdade, os eventos maiores, sem que ter o envolvimento da prefeitura, é impossível, né? Dentro do polo gastronômico cervejeiro, nós conseguimos, nosso evento da MyFest, um evento antigo, na verdade, que o nome agora é nosso, e seria a ideia é revitalizar, ser um evento grande e que acontecerá em maio, né? Então, para isso, tem muita necessidade de estar muito próximo da prefeitura com isso, e todos os eventos, né, que seja do Morango, da Flor, todos esses eventos são muito importantes, até pelo espaço público, aonde vai acontecer, e ter a presença da prefeitura muito próxima, né? O calendário é muito importante e a gente não tem há muito tempo, né? E tem que ter a chancela da prefeitura, porque sem o aval da prefeitura, nada acontece, né? Outra coisa muito importante que a gente depende da prefeitura é a sinalização turística, na verdade, né? A gente anda pela cidade e a gente tem os distritos, nossos distritos têm um diferencial muito grande, Amparo, Três Picos, Murilo, Miais, São Pedro. Então, como chegar lá, o que encontrar lá, isso para o turista é fundamental. O turismo, além de ser muito importante para receber
as pessoas que aqui chegam, né, é muito legal para os moradores da cidade também, porque a qualidade de vida do morador, do friburguense, tendo evento, tendo equipamentos melhores, tendo acesso para esses pontos turísticos, também é de muita valia e muito importante, né? E ter um planejamento também para o que a gente vai conseguir fazer em 22, 23, daqui para frente, o que a gente pode caminhar com esse grande mote de emprego e renda que a gente tem, que é o turismo da nossa cidade. Exatamente. Exatamente. Você eu vou lembrar de tudo. Se eu não lembrar, puxa minha orelha e me lembra. Bem, em relação à sinalização turística, a gente tem um processo tramitando na prefeitura há anos de um convênio com o governo federal, né, um recurso que está disponível, só que tem que cumprir, claro, com todos os requisitos daquilo que está estabelecido na legislação. Então, a gente tem dado aí os encaminhamentos, né, a gente, no mês passado, encaminhou para a Caixa Econômica para poder fazer as avaliações. Se tiver tudo ok, a gente vai poder caminhar um investimento de quase R$500 mil só em sinalização turística, né? Um recurso que não sai dos cofres do município, mas de um convênio aí com o governo federal. Sobre o calendário, é uma necessidade que o município tem, né? A gente, historicamente, já tem alguns eventos que marcam, né, o calendário de Nova Friburgo. Esses eventos eles precisam ser cada vez mais fortalecidos e o poder público tem o dever, né, de fazer as conexões necessárias para que a cada ano esses eventos tenham maiores repercussões e automaticamente atraem mais pessoas para a nossa cidade, né? E a gente está desenvolvendo na verdade a gente está numa fase ainda inicial, porque está no processo, e a gente gostaria de estar bem mais avançado. Inclusive na campanha a gente anunciou muito que é um aplicativo que a gente vai desenvolver, e a nossa ideia é que esse aplicativo a gente dê um máximo de publicidade no Brasil inteiro. Porque esse aplicativo, a pessoa vai chegar no hotel, ela já vai tomar ciência que existe esse aplicativo, ela vai baixar, né? Ela vai passar ali na rota, né? no pedágio, né? E vai estar lá estampado, porque eles já falaram que disponibiliza para a gente dar publicidade e informações de interesse público. Então vai estar lá, ó, baixe o aplicativo turístico de Nova Friburgo. Esse aplicativo, a ideia é concentrar os pontos turísticos, os bares, os restaurantes, né, os eventos que estiverem na cidade. A ideia também é dar oportunidade para que as instituições, de modo geral, possam fazer aí, né, claro, obedecendo, sem burocracia, mas obedecendo os requisitos básicos e mínimos para poder inserir as suas programações ali, porque o objetivo é a gente ter um aplicativo que seja o centro das informações em relação ao turismo. Então, a gente está num hotel aqui no centro da cidade, aí o turista quer almoçar, ele vai ver lá quais restaurantes, as possibilidades que ele tem, pela distância, por exemplo. O restaurante X vale 500 metros, o outro é 2 quilômetros, ele pode preparar a sua rota turística para o dia seguinte, olhando o aplicativo, né? Vendo aí qual é a distância do bar para o show onde ele quer ir, para o tal ponto turístico, né? Então, assim, é algo bastante inovador, que eu tenho certeza que, é claro, com o passar do tempo, vai estar nos ajudando e fortalecendo muito. Já iniciaram algumas reuniões sobre o calendário, né? A gente tem aí o pessoal da cultura integrado com o turismo, né? Tem ouvido, né, algumas pessoas, algumas instituições aqui de Nova Friburgo. Inclusive, aproveito o momento para convidar, né, eu vou falar aí com o nosso secretário de Cultura, João, o secretário de Turismo, Renan, para contactá-los, para que vocês participem dessas discussões, porque a gente entende que o turismo é um dos grandes elementos motrizes da economia da nossa cidade. Inclusive, em relação ao Natal de 2022, a gente já vai começar a se preparar no primeiro semestre. A ideia é que até o meio do ano a gente já esteja completamente organizado para que tenhamos o Natal de 2022 que seja reluzente, né, e que tenha aí instrumentos de atratividade aqui para a nossa cidade. Alguma coisa mais, Flávio? Então, é isso. Nós temos o CONTUR, né, que é um conselho municipal, isso, e que até o novo secretário. Isso, o novo secretário, ele, no dia que ele ia se apresentar, ele teve um problema
né, de samba. Teve um acidente numa escola, ele não pôde. O Contur, na verdade, tem que estar mais atuante também nisso. Eu represento a associação no conselho e é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que é aberta à população para participar, para estar presente, né? É isso, vamos caminhar com o turismo, que é de suma importância para todos nós. Obrigado. Muito bem. Bom, se você chegou agora, ligou no canal 10 da TV Zoom, no YouTube da Cianf, no YouTube também da TV Zoom, no nosso Instagram. Ué, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Hoje, 104 anos da Associação Comercial, Industrial e Agrícola aqui de Nova Friburgo. E todos nós aqui, os integrantes da diretoria, Zuri Maurer convidado, eu também, entrevistando o prefeito Johnny Maicon. Tá? Então nós já estamos aí indo para uma reta final, o prefeito já está com o horário. Aliás, se você está no próximo compromisso do prefeito, saiba que ele está aqui conosco. Nós aqui estamos fazendo agenda com ele, né? Bom, eu vou passar agora, prefeito, esse documento aqui para as mãos do Júlio Cordeiro. Tá? Ele vai tratar agora da Feira de Olaria, que é um pleito importantíssimo também, que a Associação Comercial tem um radar, tem um mapa, um indicativo, né, Júlio, de como é que está o termômetro em relação à comunidade de Olaria. Por favor, o Júlio te entrega. Sobre esse assunto da feira. Vamos ver. Prefeito, em 2020 fizemos uma pesquisa, a Cianf contratou uma pesquisa do Instituto apropriado para isso, para saber o termômetro do que a população, principalmente de Olaria, pensa sobre a feira, né? Ali do lado está sendo construído inicialmente um projeto de um mercado municipal, onde o projeto inicial seria mover essa feira assim que tivesse pronto esse novo espaço físico, né? O espaço está em construção, né? Mas parece que agora existe alguma polêmica se muda ou se não muda, né? E eu gostaria de entregar para o senhor essa pesquisa. O senhor vai vê-la com mais carinho e com mais detalhes, onde a população de Olaria é totalmente favorável a essa mudança, devido a vários fatores, principalmente os fatores de conforto para a população, como banheiros, partes sanitárias, conforto de chuva, de intempéries do tempo. E os comerciantes, 97% dos comerciantes de Olaria aprovam essa mudança, né? E com isso, a gente sabe que tem alguns entraves ali dos próprios feirantes, que alegam que não tem espaço para todo mundo, né? Mas acontece o seguinte, acontece que se o senhor for aprofundar, o senhor vai ver que tem feirante que tem 4 barracas lá, entendeu? E que negocia essas barracas para terceiros, que aluga essas barracas para terceiros. Ou seja, estão alugando um espaço público para terceiros em proveito próprio. Então, eu entendo que a gente consegue, evidentemente, o senhor tendo um conhecimento melhor desse assunto, eu acho que a gente consegue um apaziguamento e levar essa feira para um lugar muito mais moderno, muito mais conforto para todos nós. E uma outra coisa que é importante, você acha? A gente deixa, primeiro, a rua Getúlio Vargas, ela desobstruída no domingo, aonde a gente pode trazer, sim, um turismo, Flávio, tá? Um turismo de compra para aquela região importantíssima em termos de moda íntima, e ainda vai fazer um pacote, vai levar moda íntima e ainda vai levar produtos comercializados na feira com preço muito mais competitivo que teria que comprar em São João do Meriti, em Niterói e Nova Iguaçu. Então, até nisso, os feirantes serão beneficiados, porque a gente consegue fomentar a quantidade de ônibus de turismo bastante razoável para o turismo de compra e ali mesmo ele ainda fazer essa compra. Então, e só um detalhe também, eu vou lhe passar depois com mais calma, mas esse aplicativo já não foi nos oferecido, o software dele foi liberado a licença para a gente, pela Associação Comercial, pela Prefeitura de Maricá. Foi um friburguense que fez esse software para a Prefeitura de Maricá, e a Prefeitura de Maricá liberou os direitos, né, de comercialização. Se fosse feito aqui para Friburgo, depois nós vamos entrar em contato com você com um preço muito razoável. E só nós não fizemos esse aplicativo por conta própria, porque tivemos aí a fusão da Cianf, que nós tivemos que botar recurso em outra rúbrica. Mas já está pronto, funciona muito legalzinho, já fiz funcionar umas 2, 3 vezes, e é feito por um friburguense e está com um custo muito baixo para a gente. Então, por favor, o senhor receba aqui, evidentemente que mais no futuro nós vamos falar pela sua abertura, né? A gente sente que o senhor é uma pessoa que dá abertura
da gente poder discutir os assuntos. É uma pessoa inteligente que sabe o que é bom, o que é ruim, já tem esse conhecimento para dar, e com certeza isso daqui será um grande ganho para a população de Olaria e para a população de Nova Friburgo, se a gente conseguir fazer que a futura feira entre no mercado municipal, que é uma tendência mundial. Onde que a gente vai, a gente procura o mercado municipal, um lugar muito, muito legal para se conviver e tal, né? Inclusive, a nossa representante, estivemos agora no mercado municipal que está sendo construído lá em Niterói, entendeu? E que vai virar um ponto turístico também. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, receba aqui da nossa mão e muito obrigado aí pela sua atenção. Obrigado, Júlio. Pode ter certeza que a gente vai estar analisando com muito carinho, né? E a gente sempre está aberto ao diálogo. É um assunto extremamente polêmico, sim, né? Mas, através de um bom diálogo, eu não tenho dúvida de que a gente tem condição de chegar em um ponto de equilíbrio e fazer aquilo que é melhor para todos. A gente sabe que, nesse momento, os feirantes, de modo geral, tem uma resistência muito grande, né? Mas vamos esperar ser construído espaço multiuso, vamos permanecer com esse diálogo, né? Porque, assim, eu tenho a sensação, posso estar equivocado, mas eu tenho essa sensação de que no futuro pode ser que eles mesmos tenham, assim, esse interesse, né, de aos poucos ou de forma plena utilizar o espaço, né? Quando o mês estiver pronto, com toda a estrutura, com cobertura, né, que vai possibilitar, por exemplo, mesmo que esteja chovendo, mas vai continuar, né, comercializando seus produtos, mas como nós, seres humanos, de modo geral, temos uma dificuldade muito grande, nós resistimos às mudanças, principalmente aquelas, né, de décadas, né? Então, eu penso que a gente precisa continuar a debater esse assunto extremamente importante para a nossa cidade e, mais adiante, a gente reunir as partes interessadas e a gente buscar aí atender o anseio de todos, né, e com isso gerar aí desenvolvimento para a nossa cidade. Prefeito, para fechar, prometo que é a última agora. O prefeito já está com pressa aqui por causa do horário, mas a gente super entende, né? Vamos falar rapidinho sobre a arrecadação do município. Aliás, inclusive o orçamento 2022 foi aprovado há poucos dias pelos vereadores, né? E nós temos um dado interessante aqui, que é um impostômetro, né? Ele é balizado pelo que se arrecada, né, pelos recursos próprios, ou seja, aqui pelo próprio município. E aí nós temos um comparativo aqui, que eu vou entregar também para o senhor depois dar uma analisada, em relação a municípios de porte similar ao de Nova Friburgo, como, por exemplo, Teresópolis, Rio das Ostras, Cabo Frio e também Macaé. Nova Friburgo está abaixo disso. Nova Friburgo, no período de 1º de janeiro desse ano a 16 de dezembro, né, recente, está aqui pelo cálculo que nós temos aqui de 93 milhões arrecadados. Enquanto Teresópolis, por exemplo, 133 milhões. Esse período aqui é de 1º de janeiro de 2021 a 16 de dezembro de 2021. São arrecadações municipais obtidas através de dados dos sistemas da Secretaria do Tesouro Nacional dos municípios. O senhor conhece esses números ou não? Pode responder, não tem problema. Então, na verdade, esses números são maiores, pelo menos esse aqui é maior. Pode ser pela fonte. Com arrecadação própria? Com arrecadação própria. Com arrecadação própria. Pode ser que a gente tenha as fontes de arrecadação própria. Tem fonte 00, 01. Então, talvez possa não ter pego de todas as fontes. Perfeito. Né? Mas certamente é bem maior do que isso aqui. Eu até acredito que o próprio município de Teresópolis também seja maior. Embora... provavelmente eles podem ter uma proporção... Não, com certeza maior. Embora que não tenho dúvidas que esses municípios similares, e aí a gente já chegou a pesquisar e concordamos, né? Porque os números não mentem, eles estão à frente do Nova Friburgo, sim. Como corrigir isso, ou pelo menos se equiparar a eles? Porque isso é importantíssimo para a gestão do município, né? Bem, a gente precisa, como poder público, né, criar as facilitações, os incentivos para gerar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. No ano passado, né, a gente estava na 75ª posição pelo CAGED em relação à geração de empregos. Esse ano, até o mês de outubro, a gente está na 8ª posição no geral. A gente está gerando mais empregos, e aí não é de forma proporcional, não. É número absoluto. A gente está gerando mais empregos que Petrópolis, que tem a população maior do que a gente, do que Nova Iguaçu, que tem quase 4, 5 vezes a população de Nova Friburgo, né? E dos municípios que têm até 265 mil habitantes,
que são 81 no estado do Rio de Janeiro, nós somos o primeiro lugar na geração de empregos, principalmente pelo trabalho que cada um de vocês fazem. Claro que o poder público tem a sua parcela minúscula ali, né, que também entra aí nesse somatório, mas principalmente os empresários aqui no Nova Friburgo têm contribuído muito para a recuperação econômica da nossa cidade. Né, eu tive no mesmo dia, nessa semana, em ocasiões diferentes, com 2 empresários de ramos distintos, em que um disse que até meados do ano que vem, a expectativa dele é de contratar mais 200 pessoas, e o outro disse que o objetivo é já aí para o início do ano de 200 a 300 pessoas. Né? Então, assim, a gente, além de dar a nossa contribuição com o poder público para fortalecer o desenvolvimento econômico, né, a gente precisa melhorar os nossos instrumentos de arrecadação. A gente tem um quantitativo hoje vexatório de fiscais de tributos na prefeitura. A gente precisa fazer o concurso para ter uma quantidade maior. A gente tem Niterói, por exemplo, que tem uma quantidade gigantesca de fiscais de tributo. Né? A gente, com o estacionamento rotativo, vai ajudar, obviamente, na arrecadação do nosso município, e estamos caminhando, inclusive Teresópolis está começando a implementar agora o georreferenciamento. Né? Então, a gente vai ter no futuro o georreferenciamento aqui da nossa cidade, porque aí a gente vai ter o controle efetivo de tudo aquilo que está acontecendo em relação aos terrenos, aos imóveis de modo geral, né? E vai nos ajudar até para tomar outras decisões, né? Então, assim, a gente tem até aberto também um diálogo para discutir possibilidades, né, de investimentos, até que para ano que vem a gente está reduzindo aí em 50%, né, alguns tributos aí para aqueles que desejam implementar empresas novas na nossa cidade. 2023, 25%. Né? Então, quem mais entende da questão empresarial, de investimento, são vocês, empresários, e a Cianf, né, tem um histórico aí muito solidificado, consolidado. Então, a gente precisa que vocês também nos ajudem, nos apontando, né, direções e possibilidades para que a gente consiga melhorar ainda mais. O nosso orçamento para 2022 é de 660 milhões. Esse ano foi de 559, de forma subestimada. Na verdade, nossa arrecadação ultrapassou muito, e tem ultrapassado 600 milhões de reais. Né? E ainda assim, é claro, é pouco, né, diante daquilo que o município tem como necessidade. Né? Mas a gente até aqui já conseguiu pagar mais de 25 milhões de reais de dívidas, né? E ao final do ciclo da nossa gestão, né, um dos grandes desafios e objetivos nossos, eu tenho certeza que isso a gente vai conseguir fazer, é ter um equilíbrio fiscal, contábil, em que a gente vai diminuir de modo significativo as dívidas e o passivo que o município tem. Porque o município responde coisas de 20, 30 anos atrás, e um grande problema que nós temos como município, de um modo geral, é que tem um problema e muitas das vezes eles não são atacados para resolver. Né? E aí fica um jogando para o outro, vai empurrando com a barriga, e daqui a pouco um probleminha se transforma num problemão. Quando vê, a gente cria uma série de situações que deveriam ter sido evitadas desde as suas origens. Né? Então hoje a gente ataca o problema e busca resolver o mais rápido possível. Por exemplo, adicional de qualificação, mudança de classe, que eu disse agora há pouco, 5 milhões e 300 mil reais. Pronto, já resolvemos e zeramos a conta. Então, os futuros prefeitos, futuros secretários de educação não vai ter mais problema com isso. Né? A gente está precatórios judiciais, nós assumimos com uma dívida de 37 milhões de reais. Nós já pagamos quase 10 milhões, 790 mil reais por mês, desde o mês de janeiro. Né? Então, assim, a gente tem conseguido promover alguns avanços, e é claro que para a gente conseguir outros níveis, a gente precisa muito do apoio da sociedade de modo geral, e principalmente aí dos empresários e investidores continuarem acreditando, confiando aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar voos maiores. Toma liberdade, Júlio, Roosevelt e demais integrantes da diretoria, de falar exatamente isso. A Cianf, ela sempre se coloca à disposição da prefeitura, do poder público em geral, para poder participar com a experiência. Acho que isso é muito válido, né? Eu não sou empresário, né? O Johnny também não vem como empresário. Então, ouvi-los no desenvolvimento da cidade, sem sombra de dúvida,
é fundamental, é muito bacana. Inclusive, Fernando, nós estamos participando, através do nosso vice-presidente Juvenal Kondak, e da comissão de tributos que está sendo feito de comum acordo com a Prefeitura e a Câmara Municipal. Estamos dando umas contribuições, inclusive uma das contribuições o próprio prefeito, depois nós vamos entregar para o prefeito, ele pode fazer de imediato, não precisa que é justamente para poder agilizar a implantação de novas empresas com menos burocracia. Perfeito, perfeito. Assim como na mobilidade também, em vários outros assuntos, a Cianf tem expertise em várias áreas. Prefeito, agora sim. Prefeito tem outra agenda agora, já vai sair correndo. Queremos te agradecer. 104 anos da Cianf, que esse encontro se repita outras vezes, foi muito bacana para a nossa audiência. Você que ligou o Canal 10 e viu o prefeito no meio da programação, foi um evento realmente especial para que ele pudesse prestar contas de 2021, falar um pouquinho dos projetos e sonhos, né? Todos nós aqui sonhamos com uma nova Friburgo melhor para 2022, 2023, 2024 e por aí vai. Obrigado, prefeito, e parabéns pelo trabalho aí, pelos esclarecimentos que você prestou aqui para todos nós. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado aí a todos vocês. É um orgulho muito grande ter a Cianf aqui na nossa cidade, né? Diante de tudo aquilo que construiu, diante de todas as sementes que tem plantado, quantos frutos já foram gerados e quantos outros estão por vir, né? Então, o nosso agradecimento em nome da Prefeitura e em nome de todo o povo friburguense, né? Que se multiplique em muitos anos ainda de grandes realizações em favor do crescimento, do progresso, do desenvolvimento social, econômico e de todos os segmentos da nossa cidade. Nosso muito obrigado e parabéns à Cianf pelos 104 anos. Vida longa, isso aí. Olha só, pessoal, agradecendo também ao Marcel Gomes e a Thaís, do Nelson Flores, pelos arranjos florais que nós temos aqui decorando o nosso cenário aqui no auditório da Cianf. Agradecendo demais a sua audiência. E lembrando que às 7h30 da noite, a gente tem um Zoom TV Jornal para lá de especial, que conta um pouco da história da Cianf, mostra como ela, aos 104 anos, tá moderninha, tá nova, tá jovem, fazendo muitas coisas no dia a dia da população de Nova Friburgo, que às vezes você até pensa, ué, mas isso aí tem o dedo da Cianf? Pois é, gente, a Cianf está presente em vários segmentos da nossa sociedade e vale muito a pena você conferir, além, é claro, das principais notícias e acontecimentos desse dia de hoje. Pessoal, olha, uma ótima tarde a você, agradecendo Flávio Stern mais uma vez, Zuri Maurer, Júlio Cordeiro, meu amigo Sérgio Tadeu e Roosevelt com si também, por esse debate super bacana. E mais uma vez, Johnny, obrigado e volte sempre. Pessoal, boa tarde para você. Agora segue a programação da TV Zoom. Tchau, um abraço.